Boa noite, pessoal. Uma alegria, assim, muito grande estar aqui com vocês. Quero parabenizar o trabalho que foi feito, o pessoal da música, dizer que fiquei assim, muito empolgado, né, com o trabalho de vocês. E não é sempre fácil trabalhar, ainda mais no nosso meio, que a gente tem uma mentalidade, né? Então tem um trabalho com diversos aspectos musicais. Para mim foi muito legal ter estado aqui esses 3 dias. Dizer que também parabenizo toda a equipe pelo que vocês fizeram. Eu acho que a gente precisa muito disso, de trabalhos que atendam os jovens. Nós estamos vivendo uma época muito difícil. A gente tem perdido os filhos da gente na própria igreja. Então, se você olhar, há muitos dos nossos filhos que já não estão mais na igreja. Eu não digo filhos de vocês, mas digo nossos filhos, nós que somos mais velhos. Temos perdido muitas vezes para o mundo. Isso tem trazido uma complexidade assim, muito grande para a igreja, para os líderes que têm até perdido suas famílias, diáconos, pastores, e sofrido com isso a dor, né, de não ver mais seu filho junto, congregando, paquerando nesse lugar, olhando, como a Samara disse aqui, marcando com olhares as próximas ações. Então eu quero parabenizar, dizer que eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, com a minha esposa, a Valesca, meus filhos, os 3 estão aí, desde o mais novo, Azaf, Sara, Rebeca e Adassa. E nós também nos alegramos de estar aqui com a igreja. Nós somos meninos lá da igreja que vieram, né, que se esforçaram para estar aqui com a gente, alguns dos 3 dias, e uma turma maior até hoje. O pastor Zé Carlos está com a minha esposa aqui. A gente quer agradecer a presença de vocês, agradecer por tudo, por poder ter sido convidado para estar aqui. Para mim, eu me sinto muito honrado. Queria que vocês soubessem que eu estou assim, extremamente emocionado, porque eu realmente me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Isso porque nos últimos 3 anos que eu passei aqui, eu dormia nesse lugar. Tem um quarto aqui em cima. O professor Arthur abriu as portas, e enquanto eu vinha estudar no meu curso de mestrado, eu ficava hospedado. Era um momento assim, muito emocionante, porque de lá de cima, com os aviões passando sobre a minha cabeça, eu olhava para aqui, para São Paulo, e eu dizia: Senhor, se o Senhor me quiser aqui, eu quero. Se o Senhor me quiser aqui, eu quero. E conversava horas e horas com a minha esposa, ainda muito jovem, né? Nós. E Deus confirmou isso e nos trouxe para cá. Hoje é fato, Deus confirmou a sua vontade. Eu sou pastor da Igreja Batista Regular da Americanópolis, me chamo Almir de Souza Cruz. Quero agradecer a Deus por isso que eu falo da minha emoção, de poder caminhar por esse lugar, de poder orar por essa terra, por tanta gente, de tantos lugares aqui, desde o sul, norte, nordeste, centro-oeste, e todos se encontrando em São Paulo e vendo filhos, netos, a mistura dos sotaques. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Hoje eu estou completando 7 meses em São Paulo. E queria falar também que eu estou me disponibilizando para estar ajudando o meu grupo. Eu sou batista regular e quero ajudar o meu grupo, fazendo parte junto com a minha igreja. Eu quero levar a minha igreja a apoiar os trabalhos, a se aproximar. A gente tem sido aí assediado por jovens e adolescentes, e a gente quer fazer intercâmbios com vocês, a gente quer fazer amizade, a gente quer disponibilizar o pessoal, disponibilizar a gente. E Deus tem muito para fazer através de nós. Disponibilizar o próprio patrimônio da igreja. A gente tem quadra para fazer torneio de futebol, para a gente se encontrar, brincar. Graças a Deus, a gestão anterior do pastor Moisés deixou um patrimônio que é uma bela herança para a gente poder servir, e servir a congregação e servir a própria associação. Então nós queremos nos juntar para fazer isso, tá? É uma alegria para nós isso. A gente tem um livro aqui, eu não vou sortear porque eu ganhei. Foi o livro que foi. Eu acho que eu ganhei, né? Ninguém me disse que eu tinha ganhado. Eu apenas comecei a arriscar nele. Agora, se eu tiver que entregar,
vai ser mais difícil, né? Está arriscado, mas é um livro muito bom e eu gostaria de sugerir mesmo que você pudesse ler. Tem por título Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. É um livro que ele tenta desconstruir, né? Compre esse livro, compre esse livro. Nós vamos fazer uma conferência agora na igreja em setembro, que é uma conferência jovem, e a ideia, né, assim, é repartir esse livro para tratar lá com os jovens agora na nossa conferência. Então eu desafio você a ler. O nome dele é Heber Campos Júnior, e ele escreveu Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Não é batista regular, ele é um presbiteriano, por isso que quando ele fala de decreto, né, vontade decretiva, lá eles não pensam como a gente escatologicamente, então naturalmente que quando ele fala de decretos, ele usa essa palavra, e a intenção dele foi bem mostrada aqui pelos meninos, tanto pelo Douglas como pelo Lucas. Mas é bom a gente ter essa boa leitura e poder discutir essas coisas. Ele mexe, ele trata questões relevantes, ele espreme a ferida desse negócio de vontade, né? Ele fala até do fato que as pessoas acabam usando essa mentalidade pentecostiva, acaba assim, influenciando as pessoas em se sentir paz do coração com determinadas coisas. Eu estou sentindo Deus falar, Deus tem um negócio para dizer para mim. Ele ataca bem isso. Então é um bom livro, vale a pena. Dia 17 e 18 a gente vai estar fazendo agora em setembro uma continuidade desse assunto que a gente tem tratado aqui com vocês nesses 3 dias. Abra sua Bíblia em Tiago. O autor ele propõe justamente isso. Ele fala de sabedoria como uma forma de resolver as questões aqui apresentadas por ele. Então, como vontade de Deus, ele apresenta a questão de sabedoria para tomar a vontade de Deus. E aí eu preparei um esboço que eu queria compartilhar com vocês. A gente tem, não sei se eu vou conseguir fazer essas coisas, mas tem aqui, tá ligado já. À medida que eu sentir necessidade, eu mudo a página aí, tá bom? Então, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Tiago. Epístola de Tiago. Tiago é uma carta preciosíssima. Em alguns lugares as pessoas passam um bom tempo estudando, né, sobre esse livro. Acho que alguém me disse que estava estudando sobre esse livro agora. E a gente tem o interesse de conversar com vocês baseado em Tiago, uma sugestão do próprio Heber Campos. Verso 13 do capítulo 3. Verso 13 do capítulo 3. Diz assim: quem entre vós é sábio e entendido, mostre em mansidão e sabedoria, mediante com o digno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento, porém paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Muito obrigado, Pai, por esse tempo tão especial que o Senhor nos proporciona aqui. Obrigado pela presença de todas as pessoas que puderam chegar. Nos abençoe para que possamos aproveitar bem esse tempo e sermos esclarecidos pela Tua Palavra. Que essa porção da Palavra, após explicada, seja aplicada aos nossos corações. Que nós possamos sair daqui totalmente desafiados a fazer aquilo que é agradável ao Senhor, aquilo que honra e glorifica o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso. Em nome de Jesus. Amém. Olha, então, o Douglas, né, introduziu aqui no começo da quinta-feira, sobre a vontade preceptiva e decretiva. Então, expôs isso, apresentou o assunto, introduziu o assunto para nós. O Lucas, ontem, ele nos explicou essas vontades e ele nos fortaleceu com a questão prática sobre a vontade decretiva. Interessante que ele fala sobre a vontade preceptiva, os preceitos de Deus, fala sobre essa vontade decretiva, aquilo
aquilo que está oculto, que nós não devemos nos preocupar em ficar querendo saber aquilo que Deus não revelou. Então a ênfase dada é nisso. Ele fecha, né, com um vídeo muito legal, muito impactante. Eu espero também contribuir com um vídeo daqui a pouco para isso também. Mas ele fala dessa vontade decretiva baseada em Romanos capítulo 11, verso 83 e 86. Acho que o grande ápice da mensagem foi quando ele quase fez uma exposição ali de Romanos. Ele caminhou por Romanos e chegou aqui no 11 a 33 ao 36, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria. E ele fala com muita propriedade sobre esse entusiasmo de Paulo depois de ter experimentado tudo aquilo que ele vinha falando no texto acerca da justificação pela fé. E depois ele fecha com a vontade preceptiva agora, quando ele fala em Romanos 12, 1 e 2, a consagração de nossas vidas para descobrir a perfeita vontade de Deus. Então foi um tempo muito bom. O meu propósito hoje aqui, com a leitura desse texto, é contribuir nesse aspecto de questões práticas. É claro que você precisaria ler o livro aqui, porque eu acho que até coisas de namoro, de assuntos pessoais, assim, que a gente podia até ficar aqui falando, você pode usar com o próprio livro. Mas eu gostaria de me propor nessa noite, e até coloquei aqui, justamente isso, eu me proponho nessa noite a exortar você. A ideia aqui é trazer uma exortação, uma forte exortação, para nós que somos de várias igrejas, nós que somos batistas regulares. Nós temos o orgulho de sermos batistas regulares, temos uma fama nacional, temos uma firmeza, temos uma postura que nós precisamos defender, e eu gostaria de exortar nessa noite cada crente a aplicar os preceitos do Senhor, as circunstâncias concretas da vida, ou seja, tomar decisões sábias com base na sabedoria de Deus. Por isso que eu, como tema, eu chamei de escolhas na tua sabedoria. Escolhas na tua sabedoria. É isso que eu queria que nós fizéssemos aqui. O texto que nós lemos, ele é um texto muito abençoador. Tiago, o que é que eu poderia falar sobre Tiago? Tem tanta coisa, eu não tenho tanto tempo para falar, mas Tiago é um homem fantástico. Tiago é nada mais nada menos que o irmão de Jesus. Tiago é irmão de Jesus. Tiago virou um homem muito importante da igreja primitiva. Tiago, ele é o primeiro a escrever no Novo Testamento. Primeiro, foi Mateus, foi Tiago. Tiago também escreve num momento assim muito estratégico, porque ele está escrevendo num momento de transição entre o Velho e o Novo Testamento. Esse processo transicional aqui é muito importante, e a leitura é uma leitura desafiadora. Eu poderia dizer, copiando alguém que disse, que o livro de Tiago é como se fosse um Provérbios do Novo Testamento. É uma epístola diferenciada neste aspecto. E aqui, Tiago mexe com vários assuntos, como se fosse um livro de provérbios do Novo Testamento, e volta e recorre a estes assuntos, e tem a intenção de chamar a atenção dos primeiros crentes. Aqui trata-se dos primeiros crentes, as primeiras pessoas que ouviram ou que receberam o primeiro escrito da Escritura Sagrada, o primeiro livro inspirado do Novo Testamento. E é muito importante nós pensarmos aqui nesse homem como um homem que embora fosse irmão de Jesus, filho de Maria com José, ele se coloca no início da epístola como um servo de Deus. Ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Primeiro versículo da afirmação. Então é muito legal quando eu posso pensar o fato que, embora ele tinha tudo para ser o astro, o bambambam da igreja primitiva, porque é isso que ele vai ser a coluna da igreja primitiva, ele vai participar do concílio. Conta-se desse homem que, quando ele foi morto, Jerusalém mais tarde é destruída, diz que a razão as línguas dizem lá atrás, que a razão de Jerusalém ter sido destruída no ano 70 foi justamente por causa de Tiago ter sido morto. Ele também é apelidado de Tiago Justo. Lembra? Jesus nasce numa família de pessoas justas, José e Maria. José sendo um homem justo, não a querendo infamar. Então o que é que nós temos? Uma família de integridade, e esse homem vira um homem de profunda integridade na igreja, nesse processo de transição agora que está acontecendo, que é sairmos do judaísmo
e entramos agora no cristianismo. Então nós temos aqui Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, Jesus viveu como judeu, praticou a religião judaica, e agora essas mudanças com o nascimento do Messias, o cumprimento da profecia, o que nós temos? Temos o Senhor Jesus Cristo de forma muito especial, inspirando este homem a escrever, e ele se propõe, se coloca como um servo de Deus. Então isso aqui é muito bom de considerar à medida que a gente vai lendo esse texto. Ele já falou aqui sobre fé sem obras, e no contexto anterior aqui, ele vai justamente falar sobre a questão do freio da língua, de questões práticas, como alguém que tem fé mostra sua fé pelas suas obras. Aquele que precisa praticar a palavra, não apenas ser um ouvinte negligente, mas um operoso praticante, alguém que está disposto a colocar em prática aquilo que conhece. Então, nós chegamos aqui no capítulo 3, verso 13, e depois de um capítulo em que se mexe com muita propriedade nos versos anteriores sobre a língua, o autor começa dizendo: quem é sábio e entendido, mostre mansidão de sabedoria. Olha, pessoal, a palavra sábio e entendido, ela tem um peso muito grande aqui. É alguém que tem um conhecimento profundo e até profissional do ser de Deus. Era alguém conhecedor da sabedoria moral e prática de Deus. Uma coisa tão interessante que eu preciso dizer para vocês é: nós somos batistas regulares. Nós nos reconhecemos como pessoas de grande conhecimento bíblico, de grande conhecimento moral. Nós somos defensores da moralidade. Nós não aceitamos certas coisas mundanas. Nós nos incomodamos com certas coisas que alguns já nem se incomodam tanto mais, mas nós ainda nos incomodamos. Nós temos toda uma postura eclesiástica que defendemos, que protegemos, e é interessante aqui, quando falamos sobre isso, porque esse conhecimento aqui falado, me parece com muita força que quem é entre vós sábio e entendido é justamente aquele que tem um conhecimento profundo e até profissional do ser de Deus, e logo como conhecedor da sabedoria prática de Deus, ele deveria demonstrar isso com muito mais força. O que significa dizer que nós deveríamos ser muito mais incomodados. Quando estamos falando de tomada de decisões, quando estamos falando das nossas escolhas, nós precisamos pensar no fato que o conhecimento de Deus, riquíssimo que já temos, o grande conhecimento que nos foi partilhado no decorrer de todos os tempos, tudo que participamos, tudo que assistimos, que lemos, que vemos nas nossas igrejas, que aprendemos com nossos pastores, com nossos professores, tudo que vemos deve se transformar em postura íntegra, deve se transformar em sabedoria para a tomada de decisões morais elevadas. O que significa dizer que era muito importante que as pessoas vissem em nós, em todos os aspectos da vida, de maneira concreta, em tudo, no namoro, no casamento, criação de filhos, trabalho, quando olhassem para nós, elas vissem em nós materializado todo esse conhecimento que a gente diz que tem de Deus. Mas o problema é que muitas vezes não é assim. Não é assim. Então a grande ênfase aqui, o grande confronto é: se alguém é sábio e entendido, mostre. Se é batistão, batista regular, se é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mostre. Suas decisões, suas vontades, suas intimidades, suas particularidades diante do computador, diante da internet, diante do zap com descrédito, do zap de faculdade, universidade, seja lá o que for, a sua integridade deve ser vista em todo o processo, não apenas no domingo, não apenas no costume de ir à igreja. Porque aí nós podemos criar aquela cultura evangélica, conservadora, de apenas vir à igreja. E aí fica uma coisa morta, uma coisa seca, sem vida, em que nós damos pareceres, mas nós não nos parecemos com o Deus da palavra. Então, a primeira coisa que é importante lembrar aqui é que ser sábio e entendido deve mostrar. Não é só falar, mas mostrar para o mundo, mostrar para as pessoas. Elas precisam ver. O menino aqui da Laje, aqui, do Poesia da Laje, ele falou um negócio: olha, Deus, e na poesia dele, ele queria justamente nos exortar com essa coisa de que as pessoas lá fora precisam ver. Nós precisamos ver uns com os outros. Nós precisamos ver
como igreja, as coisas de Deus no nosso comportamento. A gente não pode continuar ficar vendo as coisas se deteriorarem e aí a gente fazer mais religião radicalizando para a gente poder ver se espreme alguma coisa de bom saindo de nós. Naturalmente, pela intimidade que temos com Deus, deveria ser visto. Pelo conhecimento de tanto tempo, depois de ter decorrido tanto tempo, era para ser visto em nós um alto nível de conhecimento de Deus, não um conhecimento apenas no saber intelectual, mas um conhecimento que se manifesta de maneira concreta nas ações do dia a dia, em todos os lugares. Então, as decisões que a gente pode tomar à medida que a gente amadurece na palavra e se torna praticante da palavra e enfrenta esse negócio de ser crente, não apenas como um frequentador da igreja, mas como uma pessoa que conhece Deus e que Deus pode ser visto em nossas vidas como jovens, visto em nossas vidas como homens, como mulheres, levando Deus a sério, e não apenas estou aí com a galera, vamos com a galera. Mostre em mansidão de sabedoria as suas obras. A mansidão de sabedoria, a qual é proposta aqui pelo autor, é o oposto de arrogância. Pensa que coisa interessante. Indica uma atitude humilde e gentil que se expressa numa submissão paciente diante dos insultos. Olha que preciosidade. Mesmo que eu seja insultado, mesmo que as pessoas não funcionem como deveriam funcionar, mesmo que elas não façam o que deveriam fazer, essa sabedoria se manifesta livre de malícia e de desejo de vingança em mim. Então veja como é bom quando eu posso viver num ambiente que a verdade de Deus prevalece, que a intimidade com Deus é verificada de maneira concreta nas pessoas, a forma de nós nos comportarmos, e sendo assim, que coisa deliciosa é nós podermos partilhar isso com as pessoas, sem malícia, uns com os outros. Imagine uma igreja abençoada em que as pessoas são sinceras, olham umas para as outras, falam a verdade, amam, perdoam, quando tem que falar, falam. Quando erram, elas recebem perdão e graça, têm a paciência dos mais velhos, dos mais experientes, a consciência de que nem todos nós estamos no mesmo nível de maturidade, então cada um tem um nível específico, cada um está num momento na sua caminhada com Deus, que há altos e baixos, que há dificuldades. Mansidão, meus irmãos, mansidão não é sinônimo de fraqueza. Alguém pode pensar aqui que Tiago está querendo dizer que mansidão é um camarada fraco, é um camarada frágil. Mas aqui é extremamente importante a palavra, porque a palavra mansidão não é sinônimo de fraqueza, mas é poder sob controle. Eu achei isso extraordinário. Poder sob controle. Imagine, eu sou um poço de orgulho, eu sou cheio de mim, eu tenho um monte de defeitos que vocês não conhecem. Deus sabe quem eu sou intimamente. Embora eu seja um poço de orgulho, o que a Bíblia me ensina é que eu devo ser uma pessoa que é mansa. E isso não significa ser fraco, significa ter controle sobre mim mesmo, significa ter controle sobre o orgulho. É o poder sobre o controle. A pessoa mansa não se impõe egoisticamente. O termo aqui utilizado era como se fosse de um cavalo domado. Imagine um cavalo selvagem, um bicho selvagem que precisa ser domado. Aí a pessoa vai lá e doma aquele bicho. Não sei se você já teve a oportunidade de verificar isso. A palavra é usada justamente nesse aspecto, para referir-se ao fato de que deveria ser domado. Então agora, como crente, o meu orgulho não pode prevalecer. Tem o Filho de Deus que habita em mim pelo seu Espírito, e eu devo condescender com as coisas humildes. Então o que se espera de mim não é que eu seja o astro, a estrela. O que se espera de nós não é que sejamos essas coisas, mas que sejamos homens, servos e servas de Deus, prontos para agradá-lo em tudo mesmo no dia a dia das nossas vidas. Deixa eu dar mais um aqui para ajudar. Mostre mediante condigno proceder. É interessante aqui dizer para vocês, ainda voltando a essa questão da sabedoria, que a mansidão de sabedoria é interessante ainda, porque mansidão é o uso correto do poder. E uma das grandes dificuldades que a gente tem para tomar de decisão é o domínio do orgulho sobre nós, que faz com que a gente venha viver aquele tipo de vida que as decisões elas são baseadas numa atitude orgulhosa diante de determinadas circunstâncias. A vida é feita de decisões, e na vida nem sempre é fácil tomar decisões. Como crentes, muitas vezes deveríamos ser exemplares, mas o que acontece conosco é que não somos. Deveríamos mostrar o conhecimento que temos de Deus,
mas ficamos devendo diante uns dos outros. A atitude e a ação andam juntas, mas a verdade é que as ações são desfavoráveis, como o Tiago apresenta aqui. Nossas atitudes geram suspeitas e criam um clima eclesiástico negativo. Criam um clima eclesiástico negativo por meio de ações desfavoráveis. Pense que, muitas vezes, o clima que nós temos na igreja, o clima que nós temos como irmãos, não é um clima que favorece o crescimento, mas é um clima que favorece a expansão, muitas vezes, de maldades, através de hipocrisias, através da falta de sinceridade, da mentira que prevalece. Embora a característica de Deus seja verdade, Tiago diz, não mintais contra a verdade, o que prevalece às vezes é mentira, a falta de sinceridade, pessoas que estão armadas umas com as outras, a falta de verdade. A sabedoria, irmãos, era algo muito importante para os judeus, algo importante de tal forma que eles entendiam que não bastava ter conhecimento, não basta ter um conhecimento, mas era preciso ter a sabedoria a fim de aplicar esse conhecimento. Uma pessoa pode saber muito, pode conhecer muito, pode ser muito sabido, e é comum você encontrar gente muito esperta em diversas áreas, em diversos aspectos da sua vida humana, e essa pessoa não ser capaz de ser sábia nas suas decisões, na tomada de decisões. A sabedoria, aqui proposta por Tiago, portanto, está intimamente relacionada aos aspectos práticos do cotidiano. Então, crentes, era isso. Os crentes primitivos deveriam considerar esse aspecto. Existe uma mudança, e agora, dentro dessa fé que vocês dizem que têm, vocês devem demonstrar de maneira concreta. As escolhas dos crentes devem ser demonstradas. Por isso que o autor diz, mostre. E aí nós temos, mostre mediante com um digno proceder as suas obras. Veja que sabedoria não é mera santidade eclesiástica. O Weber diz isso na página 83. Sabedoria não é mera santidade eclesiástica. É afirmado isso por aí, por Leopoldo. Ele diz, portar-se alinhado com os costumes do gueto evangélico que eu faço parte. Mas é a escritura internalizada e aplicada a todas as situações da vida. Agora, veja, se pelo contrário, e aqui nós temos uma condição que demonstra claramente o que está acontecendo entre eles na igreja primitiva. Se pelo contrário, o que vocês demonstram é inveja amargurada, se pelo contrário o que você mostra é tendes em vosso coração, verso 14, inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Então você pode perceber aqui que o que é demonstrado muitas vezes é justamente esse tipo de postura e decisões em vários aspectos da vida, seja na vida comum da igreja, seja na minha vida pessoal, seja no entendimento que eu tive da vida espiritual, da minha forma de relacionar com Deus, o que eu espero de Deus, quais são as decisões que eu tomo. Decisões enraizadas num coração invejoso. Então eu olho para as pessoas, eu admiro, eu quero que as pessoas tenham. Então, possuído de inveja, e aqui o termo é a palavra para um amargo ciúme, um forte e ardente desejo de promover a própria opinião à exclusão de outras pessoas. É isso que o autor quer demonstrar para a gente. Pessoas que estão totalmente possuídas de orgulho, têm um coração possuído de inveja e assim podem tomar decisões enraizadas na inveja e não no amor por Deus e sua palavra, e não no amor às outras pessoas com quem ele convive. Uma outra coisa também que é demonstrada aqui dentro do texto, no verso 14, é justamente a ambição egoísta. Eu achei muito interessante o fato que está intimamente relacionado à tomada de decisões partidárias. É o fato de ter o meu grupo, de ter minhas pessoas. Às vezes você olha para uma igreja, para um grupo de jovens, e você vê que as pessoas não se entendem, não falam a mesma língua, elas não se gostam, elas se suportam fazendo uma força terrível, quase que armadas umas contra as outras e esperando que aquela pessoa caia, que aquela pessoa faça alguma coisa de errada, publicamente, para elas dizerem, está vendo? Não disse. Não disse. Era só falta de pai, né? Está vendo quem ela é? Está vendo?
Quantas e quantas vezes o que as pessoas fazem são tomar decisões justamente com base na ambição egoísta e partidária. É justamente a palavra para orgulho faccioso, divisão. Cuidado para não tomar decisões enraizadas justamente na ambição egoísta. Uma pessoa pode se aprofundar tanto no seu egoísmo que ela pode transformar a sua igreja, o seu ambiente eclesiástico, num lugar para que suas decisões sejam justamente para satisfação pessoal. Decisões que a palavra dela tem que prevalecer, a vontade dela tem que prevalecer, as preferências dela têm que prevalecer. Note que o autor diz: inveja amargurada e sentimento faccioso, não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Gloriar-se é orgulhar, é mentir contra a verdade. A verdade é que tudo deveria ser diferente. A verdade está enraizada em Deus, e a postura, em vez de orgulhosa, deveria ser uma postura humilde. Em vez de uma postura tola e insensata na tomada de decisões, deveria ser uma postura humilde, amável. Mas o que se pode verificar é justamente um amor ao orgulho, uma defesa da vanglória. O orgulho aqui é o deleitar-se na vanglória. E nada é mais cheio de orgulho do que a sabedoria humana. O homem, por si só. A sequência aqui não é difícil de entender. Primeiro, há uma ambição egoísta que conduz ao partidarismo e à rivalidade. Assim nos relacionamos, assim nos entendemos e ficamos cheios de rivalidades, cheios de competições, cheios de interesses egoístas ambiciosos, e tomamos muitas de nossas decisões baseadas nisso. O autor, Tiago, ele faz aqui com muita propriedade um verdadeiro contraste entre a verdadeira sabedoria e a falsa sabedoria. A verdadeira sabedoria e a falsa sabedoria. A sabedoria falsa, que é a sabedoria aqui da terra, ela tem 3 características. Veja no texto bíblico. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, de acordo com o que foi dito anteriormente, não é. Antes ela é terrena, animal e demoníaca. Se você pegar o seu texto bíblico e fizer uma comparação com o primeiro livro de João, capítulo 2, versos 15 em diante, você verá justamente as 3 características. Terrena refere-se ao fato que é da terra, é daqui, do chão. Para Deus a sabedoria humana é loucura, nós aprendemos isso em 1 Coríntios 1:20. Para os homens a sabedoria de Deus é loucura também. Então o que é que nós temos? Todo aumento do conhecimento humano serve para amplificar os seus problemas. E quando eu estou falando isso, por favor me entendam, para não sairmos daqui com aquela compreensão que o conhecimento científico não tem valor. Nós somos muito beneficiados com o conhecimento científico. Mas à medida que o homem sem Deus e enraizado no próprio chão segue, ele se desloca de Deus e ele aumenta os seus problemas, fazendo escolhas e tomando decisões enraizadas no orgulho, na soberba, na prepotência, longe da humildade proposta pelo Senhor. Você tem aqui que essa sabedoria ela é animal, inclusive a palavra que gerou alma, ela é humana, ela é da carne. Uma sabedoria que é da vida, é o provérbio popular, distante da opinião de Deus. Em Judas 19, inclusive, é traduzido por sensuais. Sensuais, a mesma palavra traduzida por sensuais. Então a ideia central é a natureza decaída do homem em contraste com a nova natureza dada por Deus. Então o que é que eu tenho aqui? Uma sabedoria humana que é terrena, é do chão, uma sabedoria que é carnal e uma sabedoria que é demoníaca. O mundo, a carne e o diabo. Já propostos no Evangelho de João. Então o que é que eu posso considerar aqui? Que Satanás, ele opera em oposição à sabedoria de Deus. E essa sabedoria humana, essa forma humana de encarar a vida à margem de Deus, de costas para Deus, é uma decisão muito própria lá de Caim, lá atrás, no capítulo 4 de Gênesis, quando Caim toma a decisão de virar as costas para Deus. Mesmo que Deus veio e falou com Caim, mesmo que Deus se dirigiu a Caim, se expressou diante de Caim, fala para ele: se você proceder bem, não é certo que você seria aceito? Mas mesmo Deus descendo,
o que é que Caim faz? Caim sai dali, assassina seu irmão e vai vagar na terra de Nod. Cria uma civilização de costas para Deus. O que é que nós temos hoje? Um mundo de costas para Deus. Pessoas que não querem saber da opinião de Deus, do que Deus acha, e enraizados em si mesmos, na sua ambição egoísta, eles acabam vivenciando essa experiência que nós temos visto se multiplicar a cada dia. E o pior disso é quando a gente pode ver pessoas dentro da própria igreja sendo seduzidas por isso, sendo seduzidas por essas preferências, vivendo dessa forma e esquecendo aquilo que Deus expôs ou propôs para as suas próprias vidas. Há uma sabedoria do mundo. Não se deve confundir conhecimento do mundo com sabedoria do mundo. O mundo, por sua sabedoria, não conhece a Deus, e sua sabedoria rejeita o próprio Evangelho de Deus. Então aqui está o confronto entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Essa sabedoria do mundo é terrena, animal e demoníaca. Agora nós temos a sabedoria lá do alto. E aqui o autor destaca ainda, você pode verificar aqui no verso 16, o autor destaca que onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão em toda espécie de coisas ruins. Confusão em toda espécie de coisas ruins. Então, você pode olhar que, baseado em tudo isso que ele disse anteriormente, o resultado é esse resultado prático. Tudo que não presta, tudo que não é bom, acontecendo num ambiente de grupo, de pessoas. E as pessoas vão construindo suas histórias e tomando suas decisões com base justamente nessa espécie de mundo, nessa espécie de sabedoria alheia a Deus, essa sabedoria à margem de Deus, que ignora Deus, seus princípios, suas palavras, seus valores, e vive uma vida de costas para Ele. Essas são obras da carne, e que elas promovem anarquia. Se você olhar, o resultado é confusão. E pense, quando essas coisas se manifestam dentro de igrejas, quando essas atitudes se manifestam dentro de igreja, qual é o resultado? O resultado é um ambiente de fofocas, o resultado é um ambiente de inimizades, o resultado é um ambiente de falta de perdão, o resultado é um ambiente em que as pessoas estão lá dentro da igreja por anos e não se falam. Então nós precisamos respeitar isso com todo o cuidado e trabalhar no sentido de enfrentar as nossas próprias vidas orgulhosas a fim de fazermos a vontade de Deus. Por isso, a sabedoria lá do alto é observar as coisas do ponto de vista de Deus. A sabedoria lá do alto é observar as coisas do ponto de vista de Deus e tomar decisões de acordo com o ponto de vista de Deus. Pense nisso. Ser sábio não é ser sabido intelectualmente. Ser sábio é ter a capacidade de tomar decisões com base no que eu aprendo de Deus. Por isso que a Cristo está repleta. Seja um praticante da palavra, não apenas ouvinte. Ela está aqui intimamente relacionada aos aspectos práticos do cotidiano. Não há quem pense errado se comporte direito. Não há quem pense errado se comporte direito. Se o seu pensamento é errado, se você se alimenta, não na verdade, mas na mentira, no erro, e se gloria, como o Tiago fala aqui, e mente contra a verdade, e enfrenta a verdade com mentira, se gloriando nisso, o que vem como resultado é a anarquia. O que vem como resultado é o fracasso. O que vem como resultado é uma geração de crentes que mais parecem descrentes. Crentes que não podem mostrar, porque não temos como ver. Porque vivem suas vidas totalmente distanciadas de Deus. A sabedoria que desce lá do alto, Tiago propôs. E eu queria ir adiante aqui com vocês, dizendo que ela é primeiramente pura. Olha que coisa interessante aqui nisso, né? É importante você considerar aqui essa questão da sabedoria, porque a verdadeira sabedoria, ela é justamente esse tipo de coisa que eu passo a propor para vocês. Lá do alto é primeiramente pura. Considere aqui que o primeiro aspecto da sabedoria de Deus está intimamente ligado à sua santidade. E a santidade de Deus é a soma de todas as suas excelências. A soma de todas as excelências do ser de Deus é a santidade dele. Então a primeira atitude de sabedoria é santidade. Santidade. Não é riqueza, não é luxo, não é conseguir o que eu quero, não é ter aquela menina que eu gostaria de ter, não é ter os bens que eu gostaria de ter, não é realizar sonhos que eu impus para que eles pudessem acontecer para Deus, como se eu declarasse para que Deus fizesse.
e Deus não passasse de um pau mandado que faz o que eu mando, o que eu ordeno nas minhas orações, nas minhas falas? Amigos, não. A sabedoria lá do alto é primeiramente pura. Puro é íntegro moralmente. Puro é íntegro moral e espiritualmente. A sabedoria de Deus conduz à pureza de vida. A sabedoria humana pode levar ao pecado. Ela é também pacífica. Segunda afirmação, ela é pacífica. Se você olhar, a sabedoria humana, ela conduz à perfeição, a competição, aliás, a rivalidade e a guerra. Tiago 4, 1 e 2. Mas a sabedoria de Deus conduz à paz. Então note que a sabedoria ela é pacífica. Trata-se de uma paz baseada na santidade e não em negociações, concessões indevidas. Essa sabedoria também ela é indulgente. Pensa só no sentido da palavra indulgente. É gentileza, sábio, é santo, é pacífico, é tratável, aliás, é indulgente, é gentil. Gentileza é razoabilidade dos julgamentos. Alguém que é capaz de fazer juízos morais equilibrados. Isso você sabe. É tomar decisões morais razoáveis. A palavra significa razoável e amável. Então, alguém que pode tomar decisões razoáveis e amáveis. E as pessoas podem sentir isso. Como crentes, deveríamos mostrar isso. Também não segue no que se refere à verdade só para agradar. Alguém disse que o ex-presidente norte-americano, Abraham Lincoln, ele foi um homem feito de aço aveludado. Aço aveludado. Muito interessante isso. É de aço, de ferro, mas é eterno. Tem ternura, cordialidade, imagina. Essa sabedoria também é tratável. E tratável significa disposto a submeter-se. Disposto a submeter-se. A pessoa tratável está disposta a ouvir todos os lados da questão, mas não abre mão das próprias convicções. Pode discordar sem ser desagradável. Olha, sabe que é uma coisa? A gente tem muito espaço para aprender sobre isso. A gente pode discordar uns dos outros, mas a gente não precisa ser deselegante, desagradável, grosso, estúpido, tosco, da forma de tratar os outros. Por isso que é muito importante que nós possamos entender isso como jovens. Você pode discordar do seu pai, mas vai lá, pelo amor de Deus. Você pode discordar de sua mãe, do seu marido, do seu filho, mas pelo amor de Deus. Temos um jeito de tratar, o jeito da boca. O jeito da boca é muito importante na forma de tratar as pessoas. Então considere como é importante ser tratável. É sábio se comportar de maneira pacífica. É sábio se comportar de maneira indulgente. É sábio se comportar de maneira tratável, tendo esse tipo de atitude, disposto a submeter-se. A pessoa tratável está disposta a ouvir. A pessoa tratável entende. Isso não é uma coisa humana, é uma coisa divina, é o próprio Deus que trabalha na minha vida para que eu vou amadurecendo na fé. E à medida que eu vou amadurecendo na fé, eu me transformo uma pessoa capaz de tratar coisas difíceis, capaz de entender o outro. Por isso que maturidade não é ficar cabelo branco, maturidade é ser um praticante da palavra. Maturidade é poder colocar em prática aquilo que Deus tem ensinado para mim. Se o que importa é essa vontade preceptiva, o que está preceituado, então eu devo viver de acordo com os preceitos de Deus. E vivendo de acordo com os preceitos de Deus, eu posso celebrar a unidade, a comunhão, posso ter atitudes de amor, posso ser admirado, não porque foi imposto como autoritário, posso ser admirado pelo meu comportamento, pelo respeito que as pessoas me têm, porque elas andam comigo, porque elas veem a minha vida, porque o meu chefe no trabalho assiste o que eu faço, eu sou preguiçoso, eu faço a vontade de Deus, enquanto trabalho na minha empresa, eu faço a vontade de Deus, enquanto trabalho dentro da minha casa lavando banheiro. Eu faço a vontade de Deus enquanto estudo e faço minhas provas, minhas coisas. Eu tomo decisões olhando o futuro, mas pensando que eu tenho que respeitar a Deus. E aconteça o que acontecer, eu vou viver para agradá-lo. Vou viver para honrá-lo, porque isso é o que importa. Deus me chamou para isso. Portanto, eu devo ser assim.
persuasão complacente. Persuasão complacente. Ela também é plena de misericórdia, essa sabedoria. Plena de misericórdia significa ser controlado por algo. Pleno, cheio, possuído. A pessoa que segue a sabedoria de Deus é controlada pela misericórdia. Eu sou cheio de misericórdia. Agora, veja todas essas palavras que eu estou falando. E enquanto eu estou falando e definindo cada uma delas, pense na sua vida agora como pessoa, pense nas suas decisões, pense na sua vida como crente, pense na igreja que você faz parte, pense na sua relação com Deus e analise o que está acontecendo agora com a sua vida. Quando você voltar para casa, o que essas coisas importarão para que de forma prática você seja uma pessoa melhor? Seja um crente que mostra realmente aquilo que Deus chamou você para fazer. A sabedoria de Deus é prática, ela é plena de misericórdia e é plena de bons frutos. Você pode acompanhar. A sabedoria de Deus não torna a vida vazia. Tem um monte de crente, um monte de gente que diz que é crente, e você não vê nada, não tem frutos, você não consegue assistir nada da vida da pessoa, nada. Nós não assistimos, nós somos espetáculo, para que as pessoas possam assistir a vida de Deus em nossas vidas. Andamos com Deus, dizemos que andamos com Deus, temos uma grande doutrina. Que diferença isso faz no procedimento prático do dia a dia? Quando eu apenas encho a minha cabeça de doutrina e essas doutrinas não se transformam em questões práticas do dia a dia, através do amor, da misericórdia. Jesus confrontou os fariseus com isso. Nós não podemos ser fariseus evangélicos do século que vivemos, fariseus evangélicos contemporâneos. Nós temos que ser pessoas que amam a Deus e mostram a relação que a gente tem com Deus. E não é uma coisa apenas feita para manter o ritual que temos com o grupo, mas algo que pode ser visto de maneira prática, dia após dia. Alguém que é sábio é alguém que tem frutos. A sabedoria de Deus não torna a vida vazia, mas sim plena. A sabedoria de Deus é prática. Ela muda a vida e produz boas obras para a glória de Deus. Muda a vida e produz boas obras para a glória de Deus. Pense nisso na sua própria vida. Nós vamos caminhando para o final, mas eu queria que você pudesse ainda ver as duas últimas palavras. Quando o autor diz que é imparcial. Esse é outro problema, parcialidade. A falta de imparcialidade tem sido uma tristeza dentro da igreja também. E as decisões das pessoas são de fazer parcialidade. Você vai olhar pais que preferem filhos em detrimento de outros. Gosto mais desse filho do que daquele. Pastores que gostam mais de determinado membro do que do outro. Irmãos que têm preferências por outros irmãos. Igrejas que têm preferências por outras igrejas. A parcialidade em fazer julgamentos tem sido uma tristeza. E o que é que nós devemos ser sábios? Devemos ser sábios quando nós enfrentamos em nós mesmos o fato de que nós precisamos ser pessoas imparciais. Imparcialidade é integridade. Quando uma pessoa é parcial, ela não é íntegra. O que a Escritura ensina para a gente é que imparcialidade é integridade, não favorecedora de lados. Não tenho lados. Eu tenho que caminhar de acordo com a vontade de Deus e não fazendo preferências e escolhas com pessoas que são más, que são maliciosas, que são hipócritas e alimentadas na própria igreja, quando eu não falo a verdade, não confronto a hipocrisia no meu grupo. Ela é sem fingimento. E olha que coisa interessante. A sabedoria de Jesus não produz pessoas hipócritas. Jesus confrontou os hipócritas. Se você pode perceber aí, ela tem frutos, essa sabedoria, e ela não produz hipocrisia. Ela não produz gente hipócrita ou gente fingida. A palavra é para o teatro. Usar máscaras. Eu boto a minha máscara e vou para a igreja no domingo. Eu preciso ser capaz de viver uma vida de integridade. Crer é viver sem tramar. Então eu preciso considerar de maneira muito séria o fato de que alguém que usa uma máscara é um ator. E quando eu vivencio essa experiência como igreja, quando eu tomo decisões na minha vida relacional, congregacional, como corpo, vivendo essa experiência de vida, eu acabo trazendo muita deselegância. E acabamos vivendo um ambiente que é um ambiente hostil, um ambiente triste, um ambiente em que as pessoas não são amadas, tratadas. Nós devemos
demonstrar de maneira concreta. Nós somos o que vivemos. E o que vivemos é o que semeamos. Se vivemos ou vivermos segundo a sabedoria de Deus, semearemos justiça e paz e colheremos as bênçãos de Deus. Se vivermos segundo a sabedoria do mundo, semearemos pecado e guerra e colheremos confusão e toda a sorte de coisas ruins. O que queremos não é isso. O que queremos, como gente que ama a Deus, é demonstrar a própria pessoa de Jesus Cristo em nossas próprias vidas. Decisões em sabedoria são escolhas morais elevadas que tomamos, as quais levam em consideração o confronto do nosso coração enganoso, orgulhoso, ganancioso, amargurado e faccioso. Eu preciso me confrontar. Se você é uma pessoa que, mesmo como crente, pratica essa sabedoria da terra, você tem andado contra Deus. Você tem andado na contramão do que Deus tem ensinado para você em sua palavra. Por isso, o grande desafio é que você possa fazer escolhas morais elevadas, de tal forma que as convicções fortes que você tem em Deus possam ser vistas na sua própria vida. As convicções fortes que você tem de Deus possam ser vistas na tomada de decisões. Você quer ver isso de maneira prática? Você pode ver de maneira prática isso, sabe em quem? Pode ver em Daniel. Daniel fez o que? O irmão compartilhou ontem aqui. Escolheu não se contaminar com as iguarias do rei. O que é que nós temos? Sadraque, Mesaque e Abdenego fazendo a mesma coisa. É interessante a afirmação deles, porque quando foi dada a oportunidade para que eles novamente se prostrassem diante do rei, da estátua do rei Nabucodonosor, o que foi que eles disseram? Quanto a isto, ó rei, não temos que responder. Porque se o nosso Deus, a quem nós continuamente servimos, quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Agora, fica sabendo que se Ele não quiser nos livrar, nós também não nos prostraremos diante da estátua que tu mesmo criaste. Isso é tomada de decisão com base em convicções fortes. É isso que deve ser considerado aqui. A sabedoria que procede disso, e não a sabedoria que procede do engano. Observe a convicção de Daniel na cova dos leões. Foi para a cova, mas não deixou de temer ao Senhor. Observe a escolha de José no Egito. Ao final do livro, o que é que José diz? Ele fala lá com muita força. Ele diz, quando os irmãos se preocupam, que vão até ele e que ficam preocupados porque o pai havia morrido, Jacó, e agora o que é que vai acontecer com a gente? O que foi que ele disse? Ele disse, não se preocupem, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus pegou o mal e transformou em bem, como vocês podem presenciar agora, capítulo 50, como vocês podem ver agora, e muitas vidas estão sendo salvas. Pense no que Paulo disse aos Efésios, irmãos. Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos fez isso tudo conforme o conselho soberano da sua vontade. Para que Deus fez isso? Para sermos irrepreensíveis, para sermos pessoas que demonstram, que se alimentam da verdade de Deus e demonstram. Deus nos escolheu para si mesmo, para sermos santos e irrepreensíveis. Isso implica em que devemos fazer escolhas nele para a glória dele. Em Colossenses 1:10 é dito justamente isso, né? A fim de viverdes do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então eu fecho aqui justamente com essa afirmação. A afirmação de que a plenitude de Deus deve ser vista nas nossas vidas. Somos o que somos admirados como grupo, somos um belo grupo, nós nos orgulhamos do que somos, nós temos uma história, escrevemos livros sobre a nossa história, mas nós não devemos esquecer e devemos mostrar no dia a dia. Porque de fora pode ser que alguém veja e ache muito bonito, mas quando entra e começa a verificar, parece o que acontece com a igreja. Quando você entra lá, que você começa a conhecer as pessoas, aí você verifica que há muito espaço para mudanças. Deus nos chamou, nos salvou com santa vocação, e nós devemos adorar. Eu queria que vocês vissem o vídeo, que assim como o vídeo de ontem traz um impacto sobre nossas vidas, 3 minutos, e assim a gente encerra. You, look at your eyes, look at them, speckled, colorful,
complex. And every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you were slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and more. What are you searching for? I don't want you to die. I created you, not to be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins. And they have a cost. Someone has to die. You or me. So I took on your sin and traded in my life for yours. And I died in your place. Because I love you. Then from the dead. I am the way, the truth, and the life. I am Jesus. I'm not here to condemn you. I came to bring you back to life. Rely on me. I will forgive you and give you eternal life. I love you. And I did all of this to have a relationship with you. Will you follow me? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos muito por esse momento aqui na tua presença. Te agradecemos por tua bondade, por tua graça, porque o Senhor tem nos dado a alegria de podermos ser teus servos, podermos nos colocar diante do Senhor como homens e mulheres que foram reconectados contigo através da pessoa e obra de Jesus Cristo. Muito obrigado por tua bondade, obrigado por esse momento aqui, que o Senhor possa nos dar a sabedoria necessária através da sua palavra, para que nós venhamos a viver de acordo com o que aprendemos. Nós já sabemos muito, Senhor, nós já somos mestres, nós temos tanto conhecimento que em vários lugares não há, e mesmo sabendo tanto, existe uma grande necessidade de que nós possamos colocar em prática as coisas que sabemos. Não nos permita enfraquecer a sua igreja, atrapalhar os nossos jovens, acabar o fortalecimento deles através de nossas posturas, que possamos ser pessoas amáveis, pessoas que tratam com dignidade, com amor, que podem receber bem, que colocam em prática as grandes verdades do Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concedeu aqui de sermos ouvintes desta palavra. Que a sabedoria do alto, que é primeiramente pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, sem fingimento, sem acepção de pessoas, que esta seja a sabedoria que seja encontrada em nós. Que a partir dessas palavras nós possamos nos relacionar melhor uns com os outros, que as decisões que temos como igreja sejam decisões como igreja,
que o repartir que repartimos como igreja seja o repartir da igreja para a glória do teu nome. Que pessoas sejam salvas, livres da condenação do pecado, sejam reconectadas contigo. Há muitas pessoas caminhando o caminho de morte e nós precisamos muito fazer com que essas coisas se fortaleçam, eventos como esse se fortaleçam, a fim de que mais pessoas sejam atingidas, a fim de que a tua palavra seja explicada. Eu sei, Senhor, que uma mensagem como essa não é aquela mensagem que se espera no final de um evento, mas a grande palavra de exortação é para que nós possamos ser melhor gente, melhor crente, e que possamos mostrar nas nossas vidas tudo aquilo que o Senhor quer que a gente mostre. Que nós possamos limpar, que nós possamos fazer com que haja uma purificação por meio da tua santidade, que é a soma das tuas excelências. Que assim, santificados do Senhor, possamos tomar todas as decisões. Se considerarmos o que é sabedoria, se levarmos em consideração isso em nossas vidas, nós poderemos experimentar resultados especiais. Abençoe, Senhor, a sua igreja, o seu povo. Abençoe ao Júbilo, o trabalho que está sendo feito. Abençoe as igrejas para que apoiem, os jovens para que apoiem, que nós possamos fortalecer esse trabalho. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui. Eu quero te louvar por ele. Pedir que o Senhor possa salvar qualquer jovem que veio aqui, que ainda não tomou essa decisão. Que as palavras, que a decisão de ser uma pessoa sábia possa ser a decisão de aceitar Jesus Cristo, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa é a nossa oração, humildemente, em nome de Jesus. Amém.